Boa noite a todos, né? Como tentar explicar um pouquinho, como eu tive alguns problemas técnicos, eu estou sem computador, então eu preparei uma apresentação também, porque eu ia falar um pouquinho de alguns conceitos que integravam a parte científica, filosófica e religiosa de alguns pontos, e como tem algumas questões que sempre é bom apresentar algumas figuras, alguns diagramas, então separei em duas partes, aí até ver com o Jorge, com minha mãe, até o dia 21 de fevereiro, se puder ter mais uma apresentação, aí eu faço essa segunda apresentação, que eu venho já até lá, já estou com o computador, então a gente já pode usar as figuras. Da primeira apresentação, a primeira vez que a gente fez a live, a gente falou de informação também, falou de comunicação, mas de uma maneira mais geral, envolvendo vários temas, e dessa vez eu decidi focar um pouco mais na parte de comunicação e um pouquinho de história e um pouquinho de filosofia, para a gente pensar um pouquinho acerca da comunicação, o que é, né? O que representa hoje em dia, quais mudanças tecnológicas, com os avanços que a gente tem tido, com as mudanças sociais, com as questões que a gente tem discutido e estão aí o tempo inteiro trabalhando. E o primeiro ponto é o processo de comunicação, né? O que a própria palavra comunicação, ela vem do latim, é communicatio onis, que significa ação de participar. Então, a gente já vem aí com essa questão da integração de indivíduos, onde a gente tem interlocutores que vão estar passando uma mensagem, um vai estar passando e um vai estar recebendo, ou mais de um, e a gente começa trabalhando com esses pontos. Só um minutinho que eu vou beber um pouquinho d'água aqui, a garganta está seca. E o que é o processo de comunicação? É sempre troca de informação. Informação é muito abrangente, porque a gente pode estar falando de tudo, a gente trabalha com diversos elementos no universo, né, na natureza, e a gente divide em diversas categorias dentro da nossa sociedade, da educação, que a gente poderia estar trabalhando. Mas, basicamente, o processo de comunicação se dá pela apresentação de uma informação que pode ser expressada através de símbolos, de signos, de símbolos, de uma língua, de uma linguagem, e essa apresentação, essa informação é apresentada de uma maneira que ela quer passar uma mensagem. Essa mensagem, ela é interpretada por um receptor, ela tem uma motivação, ela se dá por uma motivação, uma intenção de passar essa mensagem, de passar, transmitir essa informação, e esse receptor, ele vai interpretar essa informação de acordo com algumas características, de acordo com alguns conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais a seguir, e essa interpretação se dá um resultado. E a partir desse resultado, ela pode se transformar numa nova informação, pode ficar por ali, e o ciclo se inicia. Então, é um processo, basicamente, é um loop de informação. Então, tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo que a gente trabalha, que a gente comunica com o outro, é através da comunicação, através da troca de informações. Desde os momentos que a gente entende o que está ao nosso redor, conceitua esse entendimento, dá uma definição dessa ideia, o conceito onde a gente gera essa ideia de todas as possibilidades de algo, e uma definição a gente usa de uma maneira a categorizar e tentar visualizar esse algo de maneira mais específica, sem ambiguidade. Por exemplo, o conceito de uma casa e a definição de uma casa. O conceito de uma casa, de uma maneira mais geral, a gente tem como um lar, onde pessoas habitam para se proteger, ou para comunhar, ou para diversos motivos, e a definição da casa se dá pelos elementos que vão fazer a pessoa definir o que é uma casa, ter uma percepção real, criar, constituir todos os objetos que até aquele determinado momento ela pode colocar junto para ter a ideia do que é uma casa. E dentro do processo de comunicação, a gente tem essa questão da definição da comunicação pelas tecnologias de comunicação. O que são as tecnologias de comunicação? A gente entende que a comunicação se dá pelas características
que se apresentam. A gente tem um interlocutor, tem os interlocutores, que vai ter um emissor, um receptor, aonde são as pessoas, aonde é o ser humano, que a gente, dentro das nossas capacidades, por exemplo, o ser humano, dentro das nossas capacidades cognitivas, das nossas capacidades físicas, limitações. Se for uma comunicação entre animais, também entra a questão física, a questão mental, a questão de capacidade de processamento de informações do cérebro daquele animal. Então, voltando à parte das tecnologias de comunicação, né? Como é que se define essa estrutura, esse conceito? A gente tem, já falamos dos interlocutores, então pode ser diferentes seres, pode ser diferentes máquinas, pode ser diferentes objetos que você cria uma especificação única que permite que eles possam se comunicar, que eles se entendam. E através disso você consegue dar continuidade a essa distribuição de informação, e você tem que entender o alcance. Um terceiro ponto é o alcance. O terceiro não, o quarto, né? O quarto ponto é o alcance. O alcance desse processo. Qual vai ser o alcance da dissipação dessa informação? Como que você pode, se você tem alguma limitação física, por exemplo, se você não consegue falar, você tem que usar um símbolo que vai te permitir, a linguagem dos sinais, que vai te permitir interagir com outras pessoas que têm conhecimento desses mesmos símbolos, que permite a comunicação. Então, o alcance é limitado para aquele grupo. Então, também é sempre muito importante na comunicação. Algo que eu pulei aqui na hora que entrou as músicas foi, a gente falou o primeiro ponto, que é a característica dos emissores e receptores, que pode ser diversos seres ou pode ser uma máquina, também os seus códigos culturais e as suas referências. O que entra nos códigos culturais e referências aqui que são importantes no momento da comunicação? Na sociedade que a gente vive, que é muito influenciada pela religião, por exemplo. A gente tem certos conceitos que estão, não quero usar a palavra programados, mas estão definidos na nossa mente, na nossa vida, que são importantes, são referências culturais que estão atachados, que estão anexados na nossa mente, que vão ser influenciados na hora que a gente for se comunicar, na hora que a gente for expressar algo. Então, não só os conceitos culturais, mas todo dogma, todo culto que você cria dentro da sua vida, pode ser um culto familiar, educacional, de grupos que você atrai, isso vai influenciar muito nesse processo de comunicação, nesse desenvolvimento da tecnologia de comunicação. E a gente, como um ser humano, pensando na gente mais individual, não muito em máquina, a gente tem essa capacidade, nós somos uma ferramenta de comunicação, nós temos essa capacidade de desenvolver, de entender como que se dá essa tecnologia para que a gente possa aprimorar, porque a gente tem os meios para isso, a gente tem os meios e as ferramentas, então a gente só precisa botar a mão à obra, né? Botar a mão, como é que se fala? Colocar mãos à obra, né? Não sei muito bem a expressão, mas é essa. Então, temos esses 4 pontos que são principais para a evolução da tecnologia da comunicação: as características dos emissores, os códigos culturais e referências, os protocolos de comunicação e o alcance desse processo. E se a gente for ver que, através do tempo, o que se discute muito, se a gente for ver desde a filosofia, dos povos antigos, hoje em dia a gente tem acesso a muitas descobertas que são mais antigas do que os textos que nos são apresentados hoje em dia, e que esses textos são muito influenciados por essas descobertas. Então, basicamente, a comunicação a gente pode ver de uma maneira filosófica como a materialização do pensamento, das ideias, a trazer do mundo das ideias o pensamento, materializar entre o todo com a troca, através da troca, porque através do contraste, através da dualidade que a gente tanto conversa no dia a dia, a gente tanto discute, das diferenças, que essa comunicação permite que a gente evolua, permite que a gente abra espaço para novas ideias. Se a gente entender essa estrutura que a gente tem já definida pela forma de funcionamento natural do universo
e coisas que a gente aprendeu através da história, que estão registradas e que são comunicadas para a gente de diversas formas, não só na comunicação verbal, oral, através das tradições, das famílias, tudo mais, religiões, a comunicação escrita, que para a gente se propagou, não é muito, a impressão acho que não é muito recente, então a mídia impressa que comunica, que motiva a gente, ela é da Idade Média para cá, então antes disso, poucas pessoas tinham acesso à, à literatura, o que ficava muito baseado na parte oral. Então você vê que desde a evolução dos tempos, a gente vê a discussão do pensamento, de entender o que é a idealização de algo e a materialização disso. E disso desde quando a gente vê no início lá, quando a filosofia surge, lá 600 a.C., eu acho, com Tales de Miletos, e ele tenta colocar essa lógica e ciência junto para poder explicar os fenômenos naturais e parar de associar as coisas que a gente vivia, que eles viviam na época, aos deuses, parar de usar só a interpretação mental, o conceito ideológico, porque os mitos, deuses, a religião, eles vêm como um conceito de informação para reconectar, para integrar a gente com algo que a gente só tem parte das informações, que cada um de nós temos parte dessas informações, que a gente tenta, através desse processo de comunicação e dessa evolução, a gente tenta trocar essas informações e evoluir para novas ideias, e através de diferentes maneiras, porque quando você vê a evolução do pensamento humano, da forma que a gente pensa, todas as ramificações que surgiram a partir disso, através da, da, do, do questionamento de lógica e ciência, de funcionamento do universo ao nosso redor, de entender o externo, de trabalhar com as informações que a gente tem, criar símbolos para se comunicar, quando há 40 mil anos atrás, que os seres humanos que viviam na época começaram a identificar animais e plantas e começaram a pintar nas cavernas, deixaram para a gente uma mensagem, um traço de caminho da humanidade por onde passou certas tribos, o que eles se alimentavam, o que eles faziam. Então, a gente tem pedaços de história que pode colocar a gente num tempo, fora do nosso tempo, que aí a gente já trabalha com o conceito de dimensões, de atemporal, com o conceito atemporal, que permite a gente ter um glimpse, um vislumbre do que poderia ter sido aquela época. E a partir da nossa percepção de que tudo que a gente tem ao nosso redor, a gente consegue juntar essa informação e criar um conceito atual e uma opinião atual com a ferramenta que a gente tem com o corpo humano. Só que a ferramenta que a gente tem com o corpo humano é uma ferramenta complexa, que é separada por diversos elementos, que é categorizada de maneiras diferentes entre intelecto e consciência, onde cada um apresenta uma graduação dentro desse espectro de intelecto e consciência diferente, consegue absorver informações ao seu redor de maneira diferente. Então, e tudo isso está ao nosso redor. E tudo isso é informação que a gente absorve, comunica e que às vezes é no automático, que a gente não para pensar como que a gente está envolvido no próprio desenvolvimento tecnológico da comunicação. Como que a gente participa? A gente vê quando tem algo muito grande, algo muito de dimensão muito grande que as pessoas noticiam e a gente consegue dar atenção para isso. Mas são coisas simples no nosso dia a dia, são aprendizados simples e comparações e argumentações que a gente tem a capacidade de fazer com todo o conhecimento que a gente tem, que a gente deixa de fazer por estar muito no que já foi apresentado e o que a gente assimilou e não trabalha. Então, a gente fala assim, olhando para o passado, né, o que a gente pode aprender para a comunicação do futuro, né? A gente vê muitas discussões ao redor de comunicação em massa e comunicação individual, e a gente vê a evolução dessa comunicação através da história, através da dissipação dos povos, de como que as culturas se entrelaçam, principalmente pela religião, a gente aprende muito, que é tudo muito referência de um povo. Quando a gente vai ver, hoje em dia, a gente
a gente já tem a noção que a Bíblia, que é no Ocidente, que é a referência maior em relação à religião, ao cristianismo, né, muito grande. Quando a gente pega, a gente olha para o cristianismo, a gente vai olhar as referências, desconstruir tudo que foi feito, tudo que foi comunicado e registrado até os dias de hoje, a gente chega a 6.000 anos atrás, com referências que a gente se pergunta, opa, mas isso aqui a possibilidade de abrir novos questionamentos que antes eu não tinha possibilidade por estar presas a ideias já estruturadas, já apresentadas e repetitivas que se dissipam sem a forma de criatividade. Então, um outro ponto muito importante em relação a essa questão de comunicação e desenvolvimento das ferramentas tecnológicas que a gente tem é a criatividade. É o ponto que te dá de partida para você continuar perpetuando não só o desenvolvimento humano, mas a eternidade em si, a eternidade do nosso planeta, do que a gente tem, é parte da gente. Nós somos energia, né? Energia não se destrói, né? Só se renova. Então, da mesma maneira, a gente trabalha, se a gente for trabalhar com os conceitos conhecidos universais e aplicar a comunicação, a gente tem a oportunidade de aprofundar de maneira mais básica nos conceitos que ao longo do tempo foram se perdendo pela evolução, através dos textos antigos, porque a gente vê que é muito recente a leitura, a instigação, instigação não, mas é quando a promoção do conhecimento. A gente tem isso muito no final do século XIX, e a educação ser obrigatória às crianças, que começa de regiões mais desenvolvidas para regiões menos desenvolvidas, e a gente vê hoje a dificuldade que é educação, por exemplo, o nosso país. Então, a gente consegue ver que esses conceitos ainda a gente tem muita coisa para estudar, muita coisa para entender, não só como indivíduos, mas também como social, que hoje em dia a gente tem uma oportunidade com a internet, com a integração cultural, com as discussões que a gente tem online, a gente tem podcast, a gente tem influenciadores, a gente tem as pessoas tendo a oportunidade de colocar os pensamentos próprios, as ideias próprias, às vezes é repetitivo, às vezes é copiado, tem um método, tem uma estrutura, porque existe uma estrutura de se comunicar. Quando a gente vai olhar para a língua, por exemplo, para a linguagem, porque o que é o português, da onde que vem, da sua evolução, da evolução das línguas indo-europeias. A gente vem do latim, né? Mas aí quando você vai ver o alfabeto, baseado no alfabeto grego, que o alfabeto grego foi baseado no alfabeto fenício, que o alfabeto fenício era um alfabeto que tinha 22 letras, que eram diferentes dos ideogramas e dos pictográficos, eu não lembro muito bem o nome em português, que eram esses símbolos que depois, quando as comunidades começaram a desenvolver a linguagem, a escrita, tinha o início, eram através de imagens, então você através da imagem para o som, então você dá significado às imagens. Eu acredito que não era uma linguagem, não era uma comunicação fluente igual a gente tem hoje em dia, com conexões, com preposições, pronomes, com referências únicas que dá a percepção maior, dá um entendimento maior do que a gente está vendo. Então, quando a gente vê os símbolos que também se derivam desses alfabetos, por exemplo, o alfabeto egípcio, né, com os hieróglifos, que você tem as imagens e que essas imagens podem representar um objeto, pode representar um som, pode representar uma ação e o conjunto daquilo. E poucas pessoas dominavam a capacidade de leitura e escritas. Era uma classe muito, muito restrita. Depois você vai para o outro lado do mundo, que também tem o chinês, que são símbolos, já diminui, você não tem mais as imagens, você já não tem mais os detalhes das imagens, então criam-se símbolos que permitem mais facilmente serem transcritos, e aqueles símbolos vão se representar algo. Então você vê que o ser humano tem a capacidade de criar sistemas de comunicação diferentes, porque nosso hoje o alfabeto a gente dá
significado ao som, né? A gente separa em sílabas e em fonemas e a gente tenta dar significado ao som, a gente tira o significado da coisa em si e transforma o significado do som. Então, se você entende o som, você consegue criar qualquer linguagem. Se você entende o funcionamento das palavras, as regras gramaticais, se você se aprofunda como se forma uma língua, você tem a capacidade de formar uma língua. Então, assim, a gente tem as ferramentas para desenvolver tecnologias a todo momento, em todas as áreas. E quando a gente fala dos dispositivos hoje em dia, que a gente trabalha muito com a tecnologia midiática, que a gente tem os dispositivos, a gente tem as formas de comunicação, que são as ferramentas que você usa o WhatsApp, é uma maneira de se comunicar, você pode usar a mensagem de texto pelo Facebook, você pode usar a mensagem de texto pelo um chat, num blog, você tem várias maneiras que você pode se comunicar, e você tem os dispositivos de comunicação, que são os dispositivos que permitem a troca de informação. Assim como a gente para o universo, a gente para o ambiente externo, a gente permite essa troca, todos os nossos sentidos como ser humano, todos os nossos sentidos que se desenvolveram desde a infância, né, considerando todos os aspectos mentais, físicos, psicológicos também está dentro da mente, mas emocionais, o aspecto espiritual, que muita gente considera, outras não. Tudo isso são categorizações de informação para entendimento de si próprio em comparação ao universo, para se comparar com o externo. Você recebe as informações por essas maneiras, por esses pontos de entrada, que são os nossos sentidos humanos, você processa através de um corpo, que você tem um corpo físico estruturado, que tenha o protocolo de funcionamento, que entende essa informação. Quando você não entende por que você sente o vento no seu rosto, o seu corpo já reage a isso, assim como as emoções que a gente tem, que são emoções físicas, diferente dos sentimentos, que os sentimentos são coisas que são percepções que a gente tem das nossas emoções. As emoções são físicas, muitas vezes a gente nem entende, ela vem do corpo, é uma reação que só pelos sentidos, só por exemplo, a gente sofreu algum trauma e tem um medo de altura, só de chegar perto de um lugar de altura, seu corpo vai reagir de uma maneira e você não sabe explicar o porquê, você consegue associar, você consegue imaginar o porquê que isso acontece. Mas a gente tem ferramentas hoje em dia que com o tempo, a gente vai trabalhando isso, vai aprendendo conceitos novos, a gente vai aprendendo maneiras de visualizar a vida de maneiras diferentes. Quando a gente volta para a tecnologia e pela velocidade de informação, a gente está com o telefone na mão o tempo inteiro, a gente está com muitas inputs de todos os lados, e o nosso dia a dia, a nossa vida e tudo mais, a gente não para pensar quais são os impactos disso no nosso corpo. Nós somos uma ferramenta de comunicação, a gente vai falar, a gente aprendeu a falar, a gente era uma criança, como uma tela em branco, a gente foi moldada através da percepção dos nossos pais, dos nossos familiares, a gente tem ali aquela fase de criança onde a gente recebe muita informação, né? Conhecendo tudo, experienciando tudo para dar sentido aqui, aí passa um pouquinho, a gente já começa a trabalhar com as emoções, e fica um pouquinho mais velho, a gente começa a trabalhar com a mente, entender que a mente existe, e depois chegamos ao espírito, algumas pessoas acreditam, outras não, independente, você vai evoluindo, você vai juntando esses conceitos através do que você adquiriu ao longo da sua vida. E quando a gente entende isso, a gente se vê como uma ferramenta, a gente se vê como uma ferramenta que tem que ser trabalhada no dia a dia, que tem que ter um cuidado, que tem que ter um aprendizado, que tem que ter uma dedicação de pelo menos tentar se conhecer. E é isso que ao nosso redor hoje em dia diz muito, né? Então, a gente vê a oportunidade de juntar conceitos de épocas diferentes, de idades diferentes, pensamentos diferentes, tentar entender como eles pensavam, tentar juntar o que a gente tem hoje em dia e adquirir uma nova forma de pensar. Hoje em dia a gente discute muito sobre segurança da informação, privacidade, e eu acho isso muito importante porque às vezes a gente dá o poder
da nossa ferramenta de comunicação para o outro, que é a nossa própria vida. Porque através de todas as informações que a gente expressa, que a gente juntou, trabalhou, experienciou, viveu, aprendeu e a gente coloca no mundo, ela continua se dissipando de alguma maneira. É uma energia, ela vai passando. Conhecimento que você passa, o sofrimento que você passa, o erro que você passa, tudo passa. Então, você tem que entender que você deixa um rastro, essa informação é importante. E algumas pessoas podem trabalhar com isso. E hoje em dia a gente está o tempo inteiro com os nossos dispositivos na mão, ligado, dando acesso, permissões, que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não vai buscar, não vai procurar, e muito disso afeta a nossa vida diária, as nossas decisões. E as nossas decisões é a coisa mais importante, é uma parte do processo de comunicação mais importante, porque no momento de decisão, a gente tem que parar e pensar em todos os aspectos da nossa vida, do universo, da vida do outro, do que se apresenta, e é algo muito complexo. Se a gente se distrai com coisas desnecessárias e a gente não presta atenção no que a gente está deixando de isca para que as coisas desnecessárias nos agarrem, é muito grande. E a tecnologia vem aí com esse ponto de isca, que é a gente tomar cuidado, aprender o que nós somos, o que a gente tem de importante, de potencial, o que pode levar a ser interesse do outro, não só de questões sociais, econômicas, a gente fala sempre de discussões de uma sociedade que trabalha no ego, através da troca, através de criação e personificação de imagens e respostas a emoções, e a gente tenta trabalhar o melhor disso. Quando a gente se descuida do que a gente coloca no mundo, a gente dá a liberdade das outras pessoas fazerem o que quiser. Hoje em dia a gente vê politicamente as pessoas podem fazer o que quiser com os nossos dados, economicamente. A gente pode ser manipulado a níveis psíquicos, porque a gente entende que a informação tem um poder, que a informação dá uma reação, a gente está longe das pessoas, a gente tá num momento que a gente perdeu a conexão física por questões de pandemia, a gente ainda tem muitos lugares não, mas a gente ainda está desenvolvendo isso, e a gente está aprendendo maneiras de se conectar para não perder as conexões, porque a gente sempre está buscando integrar todos os pontos, todos os elementos, a mente através dos pensamentos, as emoções através dos sentimentos, sabe? A nossa parte física através das nossas ações do nosso dia a dia, a nossa alma através da nossa intuição, porque é a nossa intuição e o conhecimento que a gente tem no dia a dia que ajuda a gente a tomar as decisões que vão ajudar a ter o resultado que a gente quer. Então, se a gente estiver atento, a gente chega no nosso objetivo. E hoje em dia as tecnologias nos dão o conforto. Só que esse conforto pode vir com preço. Ele dá o conforto, a comodidade da gente ter tempo, a gente ter a segurança. Só que essa segurança vem com uma dessegurança, que é quando você abre a sua casa, a gente hoje tem prédios inteligentes, a gente tem dispositivo internet das coisas, é uma ideia conectar todo mundo e tudo. Onde você tem dispositivos, você acorda quando o alarme toca, a sua cafeteira já vai começar a preparar o seu café, você já foi para o banho, a sua água já está na temperatura, se bobear o chuveiro já liga, a sua câmera já identificou que a sua secretária chegou, aí sabe, você tem o controle, você tem um controle se você quiser molhar a grama fora de. Tipo, você foi viajar, quer molhar a grama, você pode botar um sensor que vai medir a umidade ali da grama, vai passar a informação para um dispositivo que você vai acionar a água e que ela vai ligar. Ou você pode ter um temporal, mas a tecnologia ela vai evoluindo de uma tal maneira que você dá abertura para qualquer pessoa, principalmente as companhias, entrar na sua casa, entrar na sua vida e trabalhar com isso. Então, se você vê, se eles têm essa potencialidade, qual é o potencial que eu tenho se eu começar a trabalhar com a informação da mesma maneira, se eu começar a prestar atenção, se eu começar a entender a capacidade de criação, a capacidade a capacidade de integração de conhecimento através do diálogo, através de uma argumentação que vai te criar
um objetivo final, não algo, vai te criar algo novo, possa criar uma ideia nova, mas não uma argumentação vazia só pela emoção, pela briga. A gente vive em períodos em tempos de dualidade, né? A gente pode aprender com os extremos, a gente pode aprender o balanço entre os extremos, a gente está podendo visualizar os extremos do que acontece com o poder que a gente tem do diálogo, e isso que é importante. Então, a principal ferramenta que a gente tem somos nós mesmos, como ser humano, como indivíduo, entender o nosso corpo, entender a nossa mente, pesquisar mais sobre outras questões. A gente vê o desenvolvimento da filosofia que estuda essa coisa externa, você vai vendo os elementos, você vai vendo a evolução do estudo da matemática, das formas, você passa pelos diferentes pensamentos, diferentes formas de ver o mundo, diferentes visões. Você chega hoje em dia, muitos pensadores, filósofos modernos discutindo metafísica, discutindo um conceito transcendental à matéria, o que a gente está acostumado no dia a dia. Então, a gente tem a oportunidade de explorar. E a gente tem a melhor ferramenta de todas, que, querendo ou não, todos têm o pontinho, a luz da criatividade, a inteligência, e a gente pode pegar isso e desenvolver. E o bacana aqui é que a tecnologia nos dá abertura para isso, nos dá abertura para integrar não só os conceitos que estão sendo distribuídos e compartilhados no mundo, mas também de criar, de testar em si mesmo, de você, pelo dia a dia, aprender e experienciar, registrar e ter uma memória sobre aquelas ações que você está tendo, sobre o aprendizado que você está tendo, e isso vai te ajudando, e no final é aquilo, a caminhada é o que mais vale. A ideia para a próxima, para fechar também aqui, deixa eu botar alguns pontos, né, que eu acho que eram importantes assim, em relação à percepção da gente como a ferramenta mais importante para desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Às vezes a gente perde o conceito, a gente vê que o conceito das palavras foram perdidos ao longo dos anos, que a gente usa conceitos impostos por outras pessoas, que às vezes a gente nem entende, sabe? Esses dias eu fui ver estava lendo sobre os livros de Paulo, e se eu não me engano, todo o livro de Paulo que a gente tem na Bíblia foi baseado em 7 versos, que são os originais, estudos, enfim, fiz uma pesquisa e vi, são 7 versos originais que se basearam, e você vê o quanto de, de, de texto é associado, modificado ao longo do tempo por percepções. Não é que deva ser invalidado, mas a gente tem que tentar buscar o conceito original. O conceito original, hoje em dia, a gente sempre fala, por exemplo, a diferenciação de conceitos também, amor, romance, alegria, felicidade. Às vezes a gente busca muito, a gente aceita o que é imposto numa mídia. A gente teve aquela sessão dos filmes, né, o que é apresentado nos filmes, a estrutura psicológica do ser humano, as interações que tem, como colocam os papéis, como isso vai modificando através do tempo, como é a aceitação da população e como a integração de diferentes personalidades, não do vilão, do mocinho, como isso se integra, como dissipa, até a dualidade vem se dissipando muito, porque as questões que são discutidas nas séries de adolescentes, nas séries, por exemplo, da Netflix, que pega o algoritmo, cria as séries baseadas naquilo que as pessoas veem. Então, você vê uma discussão de metafísica, uma discussão de outras dimensões, outras realidades, e isso muito envolvido em pessoas que têm uma mente que já cresceu na tecnologia, já cresceu na comunicação rápida, vai desenvolver ideias novas para a gente, vai desenvolver ideias novas para o futuro. Então, trabalhar esse conhecimento individual é algo muito importante para entender as próprias tecnologias, entender como que essas tecnologias vão nos afetar. E a minha ideia basicamente era fazer essa introdução mais teórica, e basicamente a segunda parte apresentar os conceitos filosóficos, religiosos e científicos, com alguns diagramas, algumas coisas que foram comentadas hoje em relação
a esses 4 pontos que são importantes para desenvolvimento das tecnologias de comunicação, né? Eu vou abordar um paralelo também um pouco com a máquina e o ser humano, fazer algumas questões. E assim, o mundo é uma biblioteca, né? O mundo o universo é uma biblioteca, que as informações são apresentadas para a gente, nós somos diferentes seres configurados de maneiras diferentes, temos capacidades de perceber as coisas de maneiras diferentes, e a gente pode dar uma abertura para isso. Acho que é o importante para o futuro, porque a gente está nessa discussão, a gente não tem uma comunicação definida, a gente tem uma visualização do que pode ser o futuro, mas é a gente que faz agora, é a gente que define, é a gente que melhora a maneira como a gente integra as diferentes culturas, as diferentes percepções de realidade, as diferentes percepções de mundo. E a gente pode também mudar as nossas próprias percepções através dessa comparação, dessa vivência, e tentar materializar coisas que a gente descobriu no nosso dia a dia, porque todos nós somos inventores, não é só um cientista, ou cientista por nome, ou pessoas que são academicamente graduadas, que têm a capacidade. Todos nós temos um ponto de criação que permite a gente, através do entendimento do nosso corpo, com a nossa intuição, criar algo novo e entender a realidade de uma maneira diferente. Oi, Verinha, você levantou a mão. Porque tem pessoas que estão querendo entrar e não estão conseguindo. Monserrat, Nina, Denise, disse que está dando algum problema. Jorge, não sei se Jorge consegue ver, eu não consigo ter autorização para deixar entrar. Eu vi aqui, eles mandaram dizer que estão tentando entrar, o link está errado. Deve ter sido aquela pessoa que entrou querendo fazer a apresentação, que deve ter dado algum problema aí no link. Porque tem umas 4 pessoas querendo entrar e não estão conseguindo. Eu vi por acaso aqui, agora que eu fui ver uma mensagem, aí vi. Também. Você tem como pedir para eles tentarem de novo? Posso mandar aqui uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. É porque eu achei estranho. Foi depois que a menina entrou. Acho que aqui não tem como você bloquear individual. Ô, Jorge, eu só consegui entrar pelo telefone. Pelo computador eu não consigo entrar de jeito nenhum. Não, sabe o que pode ser? Quando o pessoal começou a invadir aqui, eu queria... Tem uma função aqui. Permitir que os participantes enviem mensagem. Aí pode ser bloqueado também. Quem queria entrar. Tá. O que você faz? Aí eu desbloqueei. Mandei a mensagem, o que elas vão ver? Deixa eu ver se eu consigo. É Monserrat, Nina e Denise. Se tentar agora, vai. Depois o Yuri queria fazer um comentário. Sim, pode fazer. Eu só ia finalizar que, basicamente, era isso. Na próxima sessão, a gente tentar estender um pouquinho mais com alguns conceitos técnicos e algumas comparações. E eu queria botar algumas perguntas, né? Também, depois que você comentar, só colocar algumas perguntas para a gente poder tentar bater um papo aqui também. Mas diga-me, Jorge. Eu ia fazer um link com a live anterior, né? É um assunto que eu já comentei com a Sabine, e fica a dica para vocês aí, depois eu boto lá no grupo. Não sei se você conhece, Yuri, tem um filme que pouca gente comenta, mas eu acho que um dia as pessoas vão começar a perceber, né, a importância dele.
Ele foi feito pela primeira vez em italiano. A versão italiana chama Perfeitos Desconhecidos. Você já ouviu falar nesse filme? Não, mas já estou anotando. Por que que eu lembrei dele? Porque, primeiro, que o tema é muito interessante, né? São uma turma de amigos que vão jantar. É um dia que tem um eclipse, esse eclipse tem todo um contexto ali e tal, e eles combinaram de fazer um jantar, né? Acho que são 6 casais, se não me engano. 4, não, acho que são 4 casais e um solteiro. Vamos dizer que seja isso. E aí eles propõem um jogo, né? Ali, depois de tomar uns vinhos e tal, propõem um jogo que é todo mundo botar o celular em cima da mesa e deixar em viva voz o que vier ali, né? A mensagem que chegar. E aí dá para imaginar a confusão que é, né? Alguns se recusam, outros ficam assim meio, né, com vergonha e tal. E isso começa a gerar, né, uma série de situações muito complicadas. E aí já é um fator legal para querer assistir, né? Só que o interessante é que esse filme ele está sendo feito em muitos países, o mesmo texto, a mesmo formato, né? E só na Netflix já tem 3 versões, se não me engano. Tem uma árabe, tem uma espanhola e tem uma mexicana. Né? Então você tem versão russa, você tem versão japonesa, coreana, sei lá, alemã também tem. Só não tem ainda americana e brasileira, não sei por quê. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Por que essa coisa de querer fazer o mesmo filme no seu país, né? Porque ele está falando de comunicação, está falando de uma coisa tão presente na vida da gente, tão fascinante, ao mesmo tempo incômoda, né? Que é esse tipo de comunicação que a gente está tendo aqui agora. E eu acho que em algum momento alguém vai começar a falar, pô, esse filme aí, ele está trazendo alguma coisa muito importante, né? Por que está todo mundo fazendo as suas versões, né? Então eu deixo essa dica porque eu acho que vale a pena dar uma conferida. Esses dias eu fui pesquisar as versões que já existem e fui ver os trailers, né? Porque nem todos estão disponíveis para gente. E aí o que você estava falando, Yuri, assim, cada cultura adaptou para a sua realidade, né? Então, por exemplo, no Japão tem o pessoal ali comendo sushi, né? Naquele ambiente, aquelas portas de correr e tal. Já na Itália, o pessoal fazendo macarrão. Então, né, cada um... O texto é muito semelhante, assim, é quase igual, mas cada um adaptando a sua realidade. Então, eu achei muito interessante essa coisa dos países quererem fazer a mesma coisa. Eu nunca vi, assim, isso acontecer, né? Já vi, tipo, um filme que foi feito na França, o americano querer fazer, tipo, Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino, né? Que é muito bom, com um ator chamado Ricardo Darín, que ele é muito conhecido na Argentina. Aí fizeram uma versão americana, com Julia Roberts e ator americano e tal. Isso é normal. Agora, você pegar um filme e fazer em várias versões, em vários países, isso eu nunca tinha visto. Não viu com filme, mas viu com religião. Fizeram, cada região tem a sua versão sobre religião. Desde os primórdios você vai vendo que isso vai evoluindo, mas isso é uma coisa engraçada. Porque o marketing, né, mas é a questão da individualização do entretenimento. A comunicação voltada, porque hoje em dia todo mundo tem acesso, então você tem que fazer com que ela se identifica, com que aquele povo se identifica. Isso no marketing também, você cria certos produtos, certos tipos de produtos para atingir um público específico. Então, para vender, eles fazem a mesma história em maneiras que todas essas populações diferentes se identifiquem. Então, por exemplo, quando você vai ver comendo sushi, não vai ver comendo a pizza ou algo desse tipo, mas tem outras coisas que é até muito mais importante. Algumas emoções dentro do filme você vai ver que são passadas por situações e são interpretadas de maneiras diferentes, porque cada cultura tem a sua maneira de interpretar aquela situação. Às vezes, outro dia eu estava vendo um filme holandês e eu não conseguia entender o humor, uma coisa meio sem graça, uma coisa meio... uma coisa meio estranha. Aí eu conversando com meu namorado, ele
Mas o holandês é assim, eu não tive muito contato, então não consigo, não tenho muita percepção. E às vezes até na própria, eu sendo brasileiro, o Rafael sendo alemão, a gente troca, a nossa troca, você vê que ele não consegue perceber em certas situações que eu explico a emoção por trás daquilo. Então, esses filmes, hoje em dia, eles adaptam não só o discurso, o cinematográfico, né, a arte, mas eles adaptam também as situações, as piadas, para se colocar naquela cultura. Mas o mais bacana disso é quando a gente começa a ver os filmes de outras culturas, e a gente vai fazendo essas comparações. Oh, isso é estranho, isso é normal. Você começa a se integrar um pouco mais, porque você não é só um filme, é uma série. Você vai na Netflix, você tem uma série, um monte de série alemã, tem a série Ragnarok também, que é dos deuses dos nórdicos, que é, eu acho que é sueca, ou norueguesa. Então você tem diversas séries, com espanhola, muitas, mexicana, argentina, brasileira. Você vê então uma integração muito grande cultural. E isso te permite uma riqueza de comunicação, de informação, que você começa a comparar. Opa, mas eles têm esse... Deuses são sempre as coisas mais assim que a gente toda cultura tem, né? Essa busca do Criador. Aí quando você vai ver, toda cultura tem um Deus que é parecido com aquele indígena, nórdica, céltica, asiática. Se você vai vendo tudo, tem ali uma troca e tem uma informação que é comum a todas. Isso eu vejo, por exemplo, com a língua. Se a gente olhar para o passado assim, a gente tem 4 grandes línguas que surgem, sistemas de comunicação que surgiram, né? Os egípcios, o sumério com a cuneiforme, né? Quando iniciou a escrita lá na Mesopotâmia. Aí temos os chineses também, que já é uma outra forma mais simbológica, e temos também aí na América do Sul, os incas, os maias, com os sistemas gráficos também de imagens que para controle de registro econômico, de comercial, porque tudo se inicia na escrita pela necessidade dos registros econômicos comerciais que tinham antigamente. Então, você vê que isso vai se desenvolvendo, aí vão as leis, aí vai associando uma de uma cultura, um pouquinho de outra, e vai desenvolvendo da maneira que a gente vê. Mas é tudo muito complexo, que é quando a gente vai olhar. E um ponto interessante que eu acho que é aquela máxima de Pareto, né? Que é, em 20% do tempo você realiza 80% da tarefa, né? Então, basicamente, se a gente usar isso para os conceitos da vida, se a gente concentrar bem em 20%, concentrar nosso tempo, 80% do nosso tempo, em 20% da informação que a gente tem ao nosso redor, talvez a gente trabalhe melhor do que se a gente querer concentrar em um monte de informação num curto espaço de tempo. Então, assim, pesquisar, revisar os conceitos, ver as diferenças, a gente tem aí tanta coisa bacana, né? Acho que isso é muito bom, é muito bom para isso, né? Igual os podcasts, igual a gente estava falando. Não sei se mais alguém queria também trazer mais alguma coisa, assim, a ideia era tentar perceber o que vocês acham dessa questão, desses 4 pilares importantes para desenvolvimento da tecnologia, da comunicação em nós como ser humano, que é entender o que nós somos, entender os sistemas de crenças e as referências que a gente tem ao nosso redor, entender também os protocolos de comunicação que a gente... As definições do nosso sistema como ser humano. Olha, eu capto informação pelos meus 5 sentidos, isso processa, tenho emoções, tem meu cérebro, funciona dessa maneira, eu sou do Brasil, sou de tal lugar. Bota tudo isso junto e vê qual é o alcance. Então, o que a gente pode fazer é deixar mais aberto, porque o futuro é sempre o que a gente pode fazer, o que vocês acham que é importante, no sentido de entender esses conceitos e trabalhar com isso para melhorar, para desenvolver, para a gente se expandir como a gente está sempre expandido, né, na evolução do universo.
Alguém quer falar aí? Não, estou mandando mensagem aqui para mim para entrar e eu não estou conseguindo. Eu já passei. Não está mais bloqueado. Não está mais bloqueado. Não está mais, né? Então, tá bom. Elas falaram que não estão conseguindo. Estão falando aqui que não está entrando. Não sei. No computador eu não estou entrando também, não. Só consegui entrar aquela vez pelo telefone. Até aproveitando, né? A gente tem que tentar outros canais. Essa questão da comunicação, para você ver, né? Hoje eu estava vendo a notícia, estou vendo essa notícia já rolando algumas semanas. O Telegram, ele está muito mais fácil de lidar do que outras plataformas, para reuniões e tal. Tem várias funcionalidades. Só que tem um problema. Ele também abre para tudo. Você pode fazer tudo lá. Não tem restrições, né? E aí o governo está querendo bloquear, né? Está querendo forçar uma barra para ver se aparecem os responsáveis, porque eles não conseguem entrar em contato com os CEOs, né, do Telegram, parece que é da Rússia, e os caras são anônimos, assim. Não é como o WhatsApp, que quando acontece algum crime você consegue, né, acessá-los. Então é sempre assim, né? Hoje em dia a gente está discutindo muito sobre liberdade. Jorge, eu acho super interessante essa discussão. Pode falar. É só para em cima disso aí, tudo o quê? Porque eu tenho Telegram, mas eu não sei mexer muito pouco, né? Tudo que você fala, o que em relação ao WhatsApp? Porque é um meio de comunicação, troca de mensagens e tal. Pornografia, tráfego de informações. Você pode ver séries, pode ver séries, se eu não me engano, fazer chamadas, mas a questão acho que mais importante é a não traçabilidade. Você não consegue, como é que se diz, resgatar as informações que são compartilhadas ali. As informações são apagadas e são apagadas, ninguém tem acesso também. O sistema que eles usam é para pessoas... É tipo a darknet do WhatsApp, tipo, das mensagens. Comunicações, na Europa, se você quiser, por exemplo, como a Europa tem cidades que são... o uso de drogas é permitido, mas a venda de drogas não é permitida. Qualquer cidade que você vai na Europa, você vai no Instagram e você digita lá, você vê a comercialização, você vê os canais, você vê tudo. Para tudo. Então, sei lá, se você consegue isso, você consegue qualquer coisa. Para mim é igual a... E não é regularizado. E isso, por exemplo... Diferente do WhatsApp. Isso que você falou? Desculpa, eu não escutei, Jorge. Não, eu ia te falar que é diferente de países que tem um regime totalitário e que é o contrário, né? O governo ele vê tudo que você faz. Então, tudo tem que passar pelo governo. Isso desestimula, né? Até conversas normais, de tipo, você mandar uma foto da sua família, ou o que você está fazendo, porque você sabe que vai passar pelo governo. E é engraçado, por exemplo, mas não é só vocês acham que é só do governo? Todos os dispositivos chineses são produzidos na China e comercializados ao redor do mundo, eles dão acesso ao governo chinês. Por quê? Tem duas diferenças. Os nossos dispositivos, o sistema de proteção de dados aqui no Ocidente, pelo menos para cá, para o lado de cá, o governo não pode ter acesso, as empresas têm acesso. Quando a gente dá permissão a um aplicativo, a gente dá permissão a áudio, voz, vídeo, câmera, a arquivos do nosso telemóvel, do nosso telefone, do nosso computador, a gente dá acesso a uma série de informações. E as empresas têm acesso a essas informações, por exemplo, muitas vezes são robôs ou são pessoas, mas elas têm ali, legalmente, uma responsabilidade civil com a proteção daqueles dados, que elas não podem
compartilhar, se elas têm que garantir a segurança daqueles dados para que não haja vazamentos, conforme teve com a Google, com aquela coisa da Cambridge Analytica e aquela coisa toda nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Aqui é assim, na China, qualquer produto produzido na China ou para consumo do Estado chinês, ele é produzido com essas restrições desbloqueadas, ou seja, o governo tem acesso a todas as informações que todos os aplicativos possam coletar no seu aparelho. Mas não só os telefones que a gente tem aqui, o telefone que eu estou usando é um telefone chinês, que tem tá com esse desbloqueio, não tem essa lei, não protege esse aparelho. Porque quando você compra aí, depois você vai ver as questões de comercialização, não sei agora, mas você dá acesso, você permite. Então, não sei também em termos legais se tem alguma proteção que o governo chinês não pode usar, e deve haver alguma coisa para comercializar os produtos fora do espaço chinês, mas assim, eles estão coletando, eles têm a informação, eles trabalham, como todo mundo que a gente trabalha hoje em dia, a gente tem uma série de empresas trabalhando o máximo possível para entender esses dados, achar padrões dentro desses dados, para que a gente possam criar serviços e melhorias ou não melhorias para a sociedade dentro de política, economia, educação, qualquer coisa. E essas empresas, a informação se transformou em tesouro. É ouro, então informação é ouro. Então, quando você libera informações, quando a gente libera informações da nossa vida, que a gente dá acesso, que a gente acha que não tem relação, sim, tem relação, tem influência no nosso dia a dia, no nosso consumo, na nossa alimentação, nas nossas escolhas. Então, tem que haver um balanço também da nossa parte, o entendimento para, como que eu utilizo essas tecnologias, como ao mesmo tempo eu me desenvolvo como um objeto tecnológico, como um ser com capacidades tecnológicas, e como eu lido com as tecnologias que estão sendo criadas no espaço externo. E isso é muito importante, porque a gente está nesse momento de estabelecer agora quais são essas definições dessa comunicação, qual é a estrutura, qual é a moldura que a gente vai trabalhar para começar essas discussões. A gente tem gerações diferentes se integrando, conversando, trocando ideias, compartilhando. Graças a Deus a gente pode ainda um span de vida maior, né, hoje em dia, e a gente consegue integrar diferentes pensamentos de diferentes pessoas que ainda estão vivas, que podem passar para a gente um conhecimento diferente, ter um registro muito bom disso, ter uma análise muito boa disso, para formar conceitos, mas para isso é dedicação, para isso é trabalho, assim como é trabalhoso a gente trabalhar nos nossos problemas pessoais, se comunicar com o mundo tem que deixar de ser primitivo, tem que deixar de ser reativo, tem que deixar... Tem que, né? Essa palavra também não gosto muito de usar, mas sempre vem à boca. Tem que, porque a gente está com muitas visões de possibilidades de coisas que podemos fazer, né? Coisas necessárias que a gente vê, porque a gente vê tudo aí eminente, tudo, mudanças climáticas, alterações, existem, sempre existiram, vão sempre existir, mas a gente pode tentar aqui entender melhor como trabalhar com isso ao nosso redor. E essas tecnologias são importantes. Senão, depois, você vê na pandemia, quem ficou mais rico? Os bilionários ficaram. Quem já era muito rico, quem já era muito rico e quem tinha capacidade de informação. Uma coisa engraçada que eu vi um documentário, o documentário não é muito de grande qualidade, mas eu achei interessante por ter sido feito pelo neto do Johnson & Johnson. Mostra a vida dos bilionários. Assim, a juventude, assim, não acho que depois uma década de 2000, 90, deve ser final 90, 2000, e mostra o pensamento, o que eles pensam. Você vê uma sociedade totalmente diferente da nossa, uma coisa bizarra até, né, com uma falta de entendimento do que é um mundo de uma maneira geral, e a dedicação em reter informação. Aquelas famílias são treinadas, eles são bilionários já, de sempre, vão ser para sempre, não tem como ficar pobre nunca mais na vida, e eles vão para universidades para estudar história da arte, coletar objetos valiosos ou informações
que são limitadas para aquele grupo, porque o que é passado para a massa é o que é acordado e liberado por essas pessoas que têm dinheiro e têm essas relíquias, não só... Então, imagina, ao longo de milhões de anos, quantas guerras, quantas interações, quantas trocas de objetos, de monumentos, de tudo que a gente tem, e como que isso é controlado por certas minorias, e que você vê que a informação não chega total. Até as próprias enciclopédias no passado, você vê as versões, que são as versões catedráticas, não sei o nome, como é, as versões completas, e a versão popularizada que vendia no Globo todo domingo para a massa, que vai ter aquele pequenininho de informação. Então, assim, então isso é recorrente através dos tempos, nas transcrições de Eu textos, lembrei, você falou para a massa, né? Eu lembrei que eu tinha um cunhado, ele é até falecido. Ele colecionou essas enciclopédias na época, que vinha um selinho no jornal, e ele nunca lia. Uhum. Era só para, literalmente, era só para enfeitar mesmo. Eu é que gostava, né? Eu ia para casa dele e me amarrava. Ah, incrível. Mas ele tinha um orgulho lembro, de eu ter completado a jogava... coleção. Mas isso era bacana, porque alguém tinha orgulho de completar a coleção e as outras crianças eram influenciadas por aquilo e acabavam pegando. Eu tinha isso na casa da minha avó também, umas enciclopédias antigas, aquela Barça, acho que era Barça, e que é aquelas capas marrom, e eu jogava Carmen Sandiego. E a gente não tinha internet. Aí Carmen Sandiego você tem que pesquisar. Eu ia lá você ia na enciclopédia para pesquisar o que é cidade. Você pesquisava os nomes, tentava achar alguma conexão ali com os nomes que eram dados. Reykjavik, era o que mais sentia. O Lago Titicaca. Isso. Lago mais alto do mundo, mas é bacana, né? E hoje em dia os jogos também você vê, né? Os jogos têm a evolução gráfica dos jogos quando a gente jogava Atari, o que é hoje em dia, você pega um videogame, até o God of War que eu joguei no início e vejo hoje em dia, você tem toda uma interação a parte do jogo, mas você tem a parte emocional, o boneco interage, você tem as características emocionais e psicológicas do boneco, você tem outros jogos que trabalham isso, então você vê como que é abrangente, né? Como vai desenvolvendo para todos os lados, né? Para tudo. Uma coisa que você falou que eu acho super válida é que hoje em dia as gerações elas estão muito estanques, né? E isso não acontecia 100 anos atrás. 100 anos atrás, o jovem da década de 20 do século passado, década de 40, não tinha muita diferença, né? Uma coisa ali ou outra. E aí, quando você vê assim, 20 anos atrás, 40 anos atrás, são gerações totalmente estanques, né? Então, eu sempre comento esse meme que eu acho perfeito. Quando o pai, todo orgulhoso, mostra uma vitrola para o filho, né? E o filho pergunta, o que é isso? Ele mostra o vinil, né? O filho pergunta, o que é isso, pai? Isso aqui é um vinil, isso aqui era antes do CD. Aí o filho pergunta, o que é CD? Mas é uma realidade, parece que é brincadeira, né? Mas quem tem 10 anos hoje não sabe o que é um CD, né? Colocar lá no negocinho. Disquete. Disquete, né? Disquete. A gente estudava montar computador no colégio, a gente... sabe, as partes do computador, você fazia prova escrita das partes do computador. Hoje em dia as crianças já nascem sabendo, isso aqui é para isso. Eu não entendo, mas aí você vê as crianças que jogam videogame, quer aumentar a memória, quer aumentar o processador, quer não sei o quê, quer ver isso, quer como é que é aquele gráfico? Acho que não sei o que eles vendem, que é super caro para melhorar a gráfica mas eles um computador gráfico, eles chamam de alguma coisa aí, que tem uns que são super caros. Então, assim, você vê como até a nossa própria necessidade pela tecnologia, pelo conforto visual, quero que a realidade seja mais parecida com a realidade. A gente tem o motion, no PlayStation, você tem o motion, você tem hoje a realidade virtual com o celular, com outros videogames, que você está
interagindo vários mais elementos da sua própria tecnologia e aprendendo a lidar com isso, sabe? Porque o que é a realidade virtual? Imagina, as pessoas que trabalham pela mente, em viagens astrais, conseguem fazer estados meditativos que alcançam dimensões que outras pessoas não conseguem. A realidade virtual te dá um conforto real para você entender o que é você estar num outro plano e trabalhando com os controles de funções, que são basicamente através de sensores que vão representar, que representam um movimento numa tela, sabe? Então você é algo que não é real, mas que você está transformando em real e você está aprendendo a viver lá dentro. O metaverso hoje em dia, que é criar esse ambiente virtual, que as pessoas estejam lá 24 horas por dia. Então, assim, isso é o que se discute hoje em dia. Você está dentro, as reuniões acontecem, eles vão recriar cidades, vão recriar tudo. Você tem até, acho que até no Minecraft, as pessoas criam bibliotecas que disponibilizam informação para outros países que são restritos, então eles utilizam o videogame para isso. Então, você vê assim, a possibilidade que a gente tem, a gente está se adaptando para integrar essas capacidades que já são físicas nossas. A gente são várias gerações tentando se acomodar. Né? E eu vejo, até a gente vê até o próprio... Imagina assim, quando a gente olha para o passado, né, eles falam período das trevas, né, Dark Ages, que a gente estava animal, naquela coisa de matança, de expansão, de não entendimento, a vida da gente era curta, né? O tempo de vida do ser humano era curto, doenças, ambiente externo, relações humanas. Aí você vai para um período já mais de estruturação, onde você começa a identificar os elementos, as ferramentas, você não está mais só para sobrevivência, aí você passa da parte de sobrevivência, você começa a conectar essa sobrevivência, essa questão mais animal com uma coisa mais emocional, aí já te dá um outro resultado, aí você vai vendo a evolução da própria humanidade, porque você chega na idade Média, quando você tem essa questão de um pensamento novo, reconectando, que você vê que tudo que se junta daqueles períodos anteriores transforma em algo novo e a gente continua transformando. Hoje em dia a gente já está numa coisa mais contemporânea, a gente já pega outros elementos que a gente acaba, às vezes, ignorando um pouco o natural, o que existe na natureza, a gente se afastou pelo caminho que a gente seguiu. São esses jogos que a gente vai fazendo com o entendimento da história também, né? Informação. E no final a gente vê isso se reflete na gente. Opa, quando eu era criança, eu recebi um monte de informação, não conseguia assimilar. Depois já comecei a entender as emoções, quando você é criança, se relaciona com outras crianças, vai para a sociedade. Então você vê que a história do mundo se repete na gente. Aí depois você olha, opa, vejo que também se repete na história do universo. Se repete pelo cosmos, e continua, e a gente só vê um padrão. Opa, então podemos aprender. Então é os 20%, assim, se repete em tudo, está em tudo que a gente olha. São os 20% que eu acho que é o simples da vida, que vale uma dedicação, que dá uma percepção maior. Muito bem. Uma coisa que eu queria que você, no futuro, se a gente pudesse conversar ainda sobre esse assunto, são as técnicas de... Não é manipulação, mas as técnicas de argumentação. Eu acho que isso hoje está tão complicado, né? Que seria bem legal se a gente um dia pudesse falar só sobre isso. Do tipo, eu acho que o que mais ilustrativo hoje é aquele meme que é um Homem-Aranha apontando para o outro, né? É você, não, é você, é você, é você. E aí fica um looping, né? Desculpa. Exato, mas um dos conceitos que eu quero que eu vou apresentar na próxima sessão é justamente, também envolve a dialética, que traz essa questão da argumentação, da contraposição, da argumentação pela contraposição e a criação de novas ideias, que é algo que hoje em dia
a gente tem a oportunidade de ver, por exemplo, nos próprios podcasts que você vê, por exemplo, esses influencers que tiveram atritos e voltam a se falar e eles vão discutir aqueles atritos que eles tiveram entre si ali naquele podcast e colocam elementos que são importantes para cada um de acordo com a percepção da realidade. Então, eles trabalham a realidade através do diálogo. E eu acho que a gente tem essa oportunidade grande. Eu vou até colocar que eu anotei aqui, mas eu vou trazer também umas outras, não técnicas, mas literaturas, porque é muito extensivo, dependendo de área, depende para onde a gente vai cair. Então, assim, qual é a área filosófica que a gente vai querer partir? Porque tem vários pontos de visões, né? Hoje em dia a gente vê no contemporâneo o pessoal trabalhando com um pessimismo, trabalhando com a ideia de metafísica através do entendimento dos desejos de uma forma maior. Então, tem várias discussões que, para colocar em diálogo, mas eu vou trazer isso, vou colocar para a gente poder falar também, acho bacana. É muito complicado, né? Eu lembro que eu fui na Bienal, a última que teve aqui no Rio, e aí tinha um livro assim que me chamou a atenção, que era Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Aí estava atribuído a Schopenhauer. Mas era tipo uma adaptação, né? E aí eu falei, bom, deve ser tipo uma forma mais simples de falar o texto do Schopenhauer. E aí quando eu fui folhear o livro, assim, ele estava todo enviesado para um lado político, sabe? Eu falei, cara, que armadilha, né? Aí você compra um livro achando que você vai melhorar seu entendimento sobre a linguagem e tal, e o cara aproveitou aquilo ali para jogar todo um argumento para o lado que ele achava correto, com fotos, mostrando mesmo assim, ó, esse fulano aqui é isso. E eu falei, isso é muito triste, né? Então, o desavisado, ele vai ler aquilo ali e vai achar que está adquirindo conhecimento. Na verdade, quem fez tinha uma intenção de manipular de alguma forma aquela mensagem. E aí, como é que a gente faz para não cair nesse tipo de coisa que eu acho que é uma perda de tempo, assim, com tanta coisa para a gente aprender, né? Você não sabe, né? Não sabe separar as coisas. Engraçado, porque você fala isso, eu tenho essa sensação, mas até com os discursos, com as coisas, com os textos que a gente vai lendo mais modernos, que às vezes são baseados em textos mais antigos, que quando eu chego nas versões iniciais, eu tenho um choque, né? É engraçado porque você pode perceber a evolução e as técnicas de discussão e o pensamento humano, que tem muitas referências, por exemplo, quando você estava falando do Schopenhauer, né? Agora todo mundo gosta, eu gosto muito do Nietzsche também, é meio dramático, né? A autorrealização ali através da realidade, mas quando você pega, por exemplo, o Schopenhauer que discute uma ideia que vai muito para a metafísica, para essa coisa de um desejo voraz do universo, uma coisa que ele nem entra muito na cosmologia, assim, mas ele pega muito essa coisa de estudar através do pessimismo humano e desse desejo insaciável, né, que é o que permite viver. São pontos, todo mundo pega pontos. Eu acho, com a percepção de vida dele, a criação, quando você vai ver na história, você tem que entender o autor, entender as referências que ele usa para ter o seu próprio conceito, para buscar as suas próprias fontes e ter o seu próprio conceito. Porque você vê, assim como, por exemplo, ele, o Nietzsche, o Jung, Freud, todo mundo tem aquela base das leis universais, corpos herméticos, mas cada um trabalha de uma maneira diferente, cada um vai para um ponto, cada um tem uma limitação, cada um tem as referências da sua história, da sua vida, da sua família, da sua religião. Então, eu acho que às vezes quando a gente assume a ideia do outro, assume a ideia de um livro, até a gente compra pela capa, enganado pela capa, mas quando a gente lê, aquele próprio conteúdo, ele está ali como um conteúdo novo, que a gente pode argumentar, a gente pode criar questões sobre aquilo para entender a causa daquele pensamento. É igual Sócrates fala, você tem que perguntar, né? Senão a gente não sabe de nada, a gente nenhum sabe. Então, se uma informação é apresentada, questiona com o seu conhecimento próprio, mas de coração. Quando eu falo de coração, não é aquele conhecimento
aquele questionamento de ego, né? De poder, de quero... Mas é um questionamento, o que eu ganho desses textos, o que me dá curiosidade aqui de saber mais, o que eu preciso entender? Ele está falando essa frase aqui, para mim faz sentido num contexto individual, mas o que busca aqui além, qual é o contexto geral que ele quis apresentar, qual é a intenção dessa obra, o que essa obra apresenta para a gente, que está sendo... Porque, assim, é um indivíduo, num tempo específico, que teve aquelas referências e escreveu aquilo. Eu não posso tomar aquilo como dogma, eu posso tomar aquilo como uma referência para que eu possa trabalhar e desenvolver algo mais. E nisso a gente vai pesquisando. Hoje em dia, eu vejo que a gente deixou muita, pela comodidade da evolução da vida, a gente deixou muita coisa perdida no passado. E a gente está tendo a oportunidade de resgatar muito disso historicamente e dissipar em diversas culturas, diversas formas, o YouTube está aí para isso, e a gente pode pesquisar e aprender. Não vamos no novo, não vamos naquele livrinho ali que está vendendo na banca, sabe aquele livrinho quando a gente está no supermercado que está na banca, perto do caixa? Eu comprei um chamado Nietzsche para Estressados. Tem uns bons. Eu comprei um 100 funcionamentos do cérebro humano. Tem uns bons, tem. Mas é aquela coisa, é para ler no ônibus, né? Mas não se baseie naquilo. Mas às vezes você usou aquilo para ter um conhecimento inicial e, opa, mas esse autor aqui, no que esse autor se baseou? Qual foi o conhecimento aqui? Eu gosto de fazer ele quis? Gosto de sempre isso é bacana. Que leva a gente, né? Leva a gente até conhecer mais, mas leva a gente a perceber de uma maneira melhor. Porque é tanto livro de autoajuda, eu vejo aqui, não sei, aqui tem muito livro de autoajuda no supermercado, quando você chega aqui no supermercado tem aquela estante assim, cheia, tem os doces e embaixo é autoajuda, primeira parte autoajuda, primeira parte doce, a segunda autoajuda. Então, assim, é engraçado. Mas é bom, a leitura é boa, né, de todos os momentos, e acho que atinge todo mundo, acho que nada é dispensável, só temos que ter cuidado. O que eu prezo é isso, né? Eu sempre falo com as pessoas assim, a gente aprender a fazer a diferenciação, acho que isso é bem legal. Eu falo isso porque eu, por muito tempo, eu não sabia, né? Então, ficava ali, não é perder tempo, mas você poderia, né? Se alguém chegar e falar assim, ó, acho que é melhor você fazer assim, vai por aqui e tal. Porque, assim, a gente, claro, não tem como alguém te falar para você fazer algo, mas ele pode te indicar, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que já tem experiência, né? Que você confie. Como um professor faz, muitas vezes, né? Professor, esse livro aqui, não, olha só, é melhor você começar por esse, né? Tipo, você vai começar a estudar astrologia. Aí eu vou perguntar a Verinha, né? Verinha, pela sua experiência, por onde que eu começo, né? Eu não vou começar por né, por uma pessoa que não tem aquela bagagem e tal. Então, acho que isso é muito importante. E a gente está sempre aprendendo, né? E a gente pode sempre compartilhar. Eu acho que a dificuldade cultural que eu vejo que eu tive, da onde eu fui, é individual, né? Cultural, mas é individual. Foi a desvalorização da educação, foi a desvalorização do conhecimento. Porque o tempo todo a sensação que eu tive é que não era interessante aprender na escola, não era interessante, o conhecimento era um conhecimento mastigado, que não era prazeroso, não tinha professores que eram muito inspiradores, e esses professores fazem a diferença, mas a própria estrutura da escola não te dá a oportunidade de desenvolver esse amor pelo conhecimento. São poucos. A gente vê, a educação é muito pouco remunerada no Brasil e pouco respeitada pelas pessoas, a verdade é essa, né? O poder é muito mais respeitado do que o saber. E eu acho que eu aprendi isso com muito velho, esse gosto de ler, de estudar, de pesquisar é muito velho, muito recente, sabe? Muito de poucos anos para cá, com a mudança social, com parar de ter que sair, tenho eventos sociais, porque trabalha isso, aquilo outro, amigos, primo, papagaio, tudo, faculdade. Quando o mundo parou, foi parando, você vai parando um pouquinho também, você vai vendo outras coisas, sabe?
Então, acho que isso, para mim, é a coisa que eu mais lamento, porque se a gente pudesse deixar para as gerações futuras essa garra, esse aprendizado, esse amor pelo conhecimento, sabe? Instigar as crianças, a gente limita as crianças, a gente bota medo no experienciar, no prazer de entender o que é ciência, o que é o ao redor da gente, sabe? Aham. E a gente bota com crenças, às vezes com a ignorância nossa mesmo, porque a gente não entende, com medo, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de parar de limitar as pessoas. A gente bota todo mundo em caixinha e queria que todo mundo fosse médico, advogado, isso, aquilo, outro, sem respeitar o processo criativo de cada ser humano, de cada indivíduo. O mundo é tão vasto, é tão possível ser tudo, a gente pode criar tudo, a gente pode fazer tudo, a gente tem tudo disponível. Se você se limita a pensar que você só pode trabalhar, só pode viver para estudar, trabalhar e morrer, você vai viver isso. Se você pode viver, você acha que você pode viver para experienciar outras coisas, você vai experienciar outras coisas. Mas eu acho que o conhecimento é que expande essa percepção para a gente, sabe? Expande essa noção. E é muito triste que a gente não instiga e ainda limita quando a criança é muito ativa, quando a criança é muito essa criança é hiperativa, né? Em vez de trabalhar, qual é a capacidade que esse indivíduo tem? O que essa criança pode fazer com essa energia toda, sabe? Como que a gente pode se adaptar a esse indivíduo que precisa conhecer o mundo externo? E a gente taca aquele remédio, é fácil, dá um computador, dá um videogame, faz isso. A gente se distancia das relações através da tecnologia também. Uhum. Uma coisa que as pessoas têm falado muito, certos processos humanos, eles não tem como você parar, né? Por mais que as pessoas falem, não vai todo mundo para o mato viver, né, na beira do rio, não tem como fazer isso. Então você tem que entender o processo, eu acho que essa é a melhor solução. Então tem aquelas pessoas que procuram entender o processo, tem aquelas que não querem olhar, né? Não querem olhar para cima, nem o filme lá. Então isso é muito complicado. Hoje vai ter eu queria falar isso que eu acho importante, vai ter uma live de um cara que foi aluno desse senhor que faleceu recentemente, né? E se dizia filósofo e tal. E o relato dele é muito interessante, porque ele conta todo o processo que vem acontecendo já há um tempo, de um grupo de pessoas que buscam um conhecimento mastigado, né? Que já tem uma tendência à idolatria, e que eles não se veem pertencentes a certos grupos, isso gera um ressentimento. E ele faz um relato assim, desde o início, lá de 2007 para cá. Aí aquilo que você falou, o contexto político da época, né, as pessoas que estavam insatisfeitas com o que estava acontecendo. E aí eles escutam também dos mais velhos, falando, olha, isso aí tá errado, né? Esse tipo de coisa que está acontecendo aí na mídia está errado. E aí vem uma pessoa que diz, olha, vocês não sabem e eu sei. E eu vou te passar os autores que vocês não conhecem, né? E aí gerou coisas que você fala assim, tá, mas o cara é doido. Tá, é doido, mas ele emplacou 3 ministros. 2 de educação e 1 de relações exteriores. Tá? Então é uma coisa muito séria. E aí tem a ver com o que a gente está falando, né? Dessa poder da comunicação. Pô, o poder da comunicação de uma mensagem. Eu vi muita gente falando assim, cara, eu subestimei isso. Pessoas, aí aquela coisa do acadêmico, né? Pessoas que sabiam o que estava rolando e falaram, isso aí não é comigo, né? Eu estou fazendo a minha parte, dando minha aula, estudando o que eu sei, isso aí para mim é loucura, é gente louca. E aí deu no que deu, né? E tá dando. Ele está dando. E eu falo, e a gente vê isso, né, acontecendo diante dos nossos olhos e quanta gente acaba sofrendo por isso. E eu acho que uma coisa muito simples que a gente pode fazer no nosso dia é a questão de se autoconhecer para se impor. Porque quando a gente sabe o que a gente não aceita, me desculpa, você aprende uma maneira de comunicar para que o outro tenha aquela informação. Então, se uma pessoa que trabalha se dispõe a trabalhar
numa determinada área e tem acesso a esse tipo de pessoa, também tem um certo tipo de responsabilidade social em levantar a voz para dizer o que está errado. Só que a gente não sabe se comunicar, a gente acha que ver errado não, né? Porque nem é errado, mas o que pode ser prejudicial para um determinado grupo. Então, essa falta de diálogo gera o crescimento dessas pessoas. Essas pessoas chegam nesses lugares porque a gente não tem a coragem de trabalhar com a gente mesmo, entender os nossos processos, entender as nossas questões, para a gente ter coragem de viver o que a gente quer. Porque a vida é isso, a nossa realidade é criada por nós mesmos. O nosso dia vai estar legal ou ruim de acordo com a nossa percepção, de como a gente acordar. Não adianta a gente ficar procurando formas de achar um criador, de culpar, Nós somos os criadores, nós somos o maior ditador da nossa realidade. Então, nós temos que estar atentos e não deixar essas questões de outras filosofias. Se questiona o tempo inteiro. É isso mesmo? É isso mesmo que eu acredito? Vê a sua intuição, porque eu acho que hoje em dia a gente está trabalhando a intuição, né? Porque existe, está lá dentro, você sabe, a tua intuição que te diz, olha, não vai por esse caminho. A gente tem a divisão de linhas do tempo e se dá pela decisão, pelo poder de tomada de decisão, consciência das causas, investigação das causas do problema, entendimento do que está ao seu redor. Nós somos responsáveis. E a gente fala assim, como que o outro chegou lá? Nós deixamos. Exatamente. Nós deixamos. Não adianta, né? A gente... No final das contas, é tudo a gente mesmo. Sempre. Mas é muito bacana. Olha, eu vou cortar um pouquinho por aqui, porque eu tenho que hoje aqui tem 15 minutinhos para poder ir dormir, são meia-noite. Nossa, tá já. ótimo. Mas queria agradecer vocês mais uma vez aí pela paciência, pelo ouvido, por tudo. Da próxima vez eu espero ter computador já. Você vai querer passar imagens, né? Sim, porque acho bacana, porque aí mostra as comparações dos conceitos filosóficos, religiosos e científicos, e dá uma percepção de informação, por exemplo, se a gente for falar de informação a nível fundamental, partículas fundamentais, elementos fundamentais formados através disso, aí a filosofia, como se divide também esse pensamento, aí a religião, como se divide. Vou tentar colocar isso em imagens, só que eu estou sem computador, jogou água. Aí agora eu vou tentar arrumar para a gente poder ter, mas acho que é bacana. Aí de repente, eu vou até, Jorge, compartilhar com você antes, que eu gostaria de ter uns insights também. Tá ótimo. Então, gente, é isso. Muito obrigado aí. Até uma hoje, tá sem problemas. Quem ficou até o final, tá de parabéns. Ganhou muito conteúdo aí. Gratidão. Gratidão, eu e paz, olha, muitos beijos. Até a próxima.